Olá, voltamos aqui, né, para a gente dar sequência aí à nossa parte básica de óptica geométrica. E agora a gente vai falar dos chamados princípios da óptica geométrica, né? Tudo que a gente trata em relação aos fenômenos ondulatórios, ou melhor, os fenômenos luminosos, que são fenômenos ondulatórios também, mas especificamente fenômenos luminosos relativos à luz. Para a gente poder entender esses fenômenos, a gente precisa entender os princípios que os norteiam, que dão base para que eles funcionem, tá certo? São três princípios, como lá nas leis de Newton a gente tem três leis de Newton, aqui a gente tem três princípios. Lá na dinâmica, nada na dinâmica funciona sem obedecer às três leis de Newton. Aqui, em óptica geométrica, também nada funciona sem obedecer os três princípios da óptica geométrica, tá certo? Bom, vamos lá. Primeiro princípio, ele é muito simples. É a chamada independência dos raios de luz. Quando você tem, né, imagina que você acende uma lanterna nessa mão de uma luz vermelha, ou acende uma lanterna nessa mão de uma luz verde. E se alguém lembrou de Star Wars aí, não é à toa, né? Quando você liga essas duas lanternas e os raios de luz se encontram em determinado ponto, eles não fazem isso aqui, correto? Eles não batem um no outro e vão cada um para lados opostos, né? Eles passam um dentro do outro. O que não acontece, obviamente, com o sabre de luz de Star Wars. Mas é que o sabre de luz é outra coisa, chamada fantasia, tá bom? Não existe. Porque pelo princípio da independência, os raios de luz, eles passam uns dentro dos outros, como se nada tivesse acontecendo. Pode acontecer interferência, lembra que a gente falou de interferência lá em ondulatória, né? Pode acontecer interferência ali quando um raio está tocando no outro, né? Tocando entre aspas ali, mas depois o raio de luz continua o caminho deles como se nada tivesse acontecido antes, tá certo? Então tem que entender que os raios são independentes. É bem simples e é só isso, tá? O segundo princípio é o princípio da chamada reversibilidade. E a gente vai ter, graças a esse princípio, uma ideia que infelizmente as pessoas falam muito errado, e a gente vai bater nessa tecla mais adiante, que é a situação de que a gente, em frente a um espelho plano, tem gente que fala assim: ah, quando eu vejo uma camiseta e está escrito uma coisa numa camiseta, o que eu vejo está ao contrário. Não, não está ao contrário. Está de trás para frente. Está revertido. Porque em física da óptica geométrica, estar ao contrário é ficar de ponta cabeça. Então, se por exemplo, essa caneta aqui eu digo que ela está direita, isso aqui é falar que ela está ao contrário. Tá certo? E revertido é coisa diferente, é trocar o lado direito pelo lado esquerdo e vice-versa. É virar assim, tá certo? Não é fazer isso aqui. Isso aqui é ficar de ponta cabeça, é inverter. Isso aqui é reverter, é trocar o lado, tá certo? E a optogeometria tem esse princípio da reversibilidade do raio de luz, mas na verdade isso ocorre, esse negócio da troca da direita para a esquerda, porque o raio de luz que ele sai de uma fonte e ele bate num obstáculo, por exemplo, e retorna refletindo, o caminho que ele foi e o caminho que ele volta pode ser exatamente o mesmo, não tem por que ele ir por um caminho e voltar por outro, ele é reversível no caminho que ele percorre num movimento que ele executa, tá certo? Então, é isso que permite que você, por exemplo, imagina que você está num carro, você é um motorista, tem uma pessoa atrás de você, correto? Para que você enxergue uma pessoa que está sentada atrás de você, raios de luz, como apareceu na imagem ali, batem, né, no objeto, que é a pessoa que está lá atrás, eles caminham até o espelho retrovisor, por exemplo, que está em cima aqui, e vem trazendo a imagem dessa pessoa nos seus olhos. Você está dirigindo o carro, tá certo? No entanto, a pessoa que está atrás também enxerga você do mesmo jeito. Luz que está batendo em você, está indo lá no espelho, está refletindo no espelho e indo para os olhos da pessoa que está sentada atrás de você. Então você vê que o caminho que a luz foi
tanto para que permita o motorista observar o passageiro, é o mesmo caminho que permitiu que o passageiro enxergue o motorista. Então a luz foi e voltou pelo mesmo caminho e para ela tudo bem, não tem problema nenhum, tá certo? Então isso chama-se reversibilidade. E é isso que no final das contas vai fazer com que a gente veja a imagem revertida lá mais na frente quando a gente lidar com os espelhos planos e os espelhos esféricos e com as lentes também. Ok? Tudo bem? E o princípio mais cobrado de todos, né, o que traz mais consequências, inclusive, é a chamada propagação retilínea da luz. Né? Então, assim, ó, né, quando a gente pensa na luz partindo de uma fonte e caminhando por um material que seja homogêneo, bonitinho, transparente, como é o caso do ar, licença de novo. Nossa, desculpa, não sei, não tossi nenhuma vez no dia, não espirrei, melhor dizendo. Né? Agora, né, pela segunda vez. Respirando fundo aqui. Então, quando a gente tem, por exemplo, o ar, ou quando a gente tem o vácuo, que na verdade não tem nada, né? A luz, ela caminha livremente por esses materiais e caminha em linha reta a partir daí, tá certo? Como acontece nesse caso aí da imagem, do GIF, né? Você tem o Sol, você tem a Lua, você tem a Terra, né? A luz caminha em linha reta e o que acontece, né? Quando a luz chega na Lua, que está entre o Sol e a Terra? A luz não passa por dentro da Lua, causando o quê? Causando uma sombra, né? Causando um eclipse. Então, a ideia da luz sempre se propagar em linha reta é o que faz a gente ter, né, alguns fenômenos naturais muito comuns e, no entanto, mesmo sendo comuns, são muito relevantes e importantes para a gente, tá certo? Agora, veja bem, né? Olha só essa imagem aí, né? Uma parte da Terra está de dia, outra parte está de noite, correto? Você concorda com isso? Que é desse jeito? Ou você concorda que é isso aqui? Se você concorda com essa segunda imagem, a gente, ainda bem que você está aí na sua casa, eu estou aqui, a gente não pode discutir, né? Mas se a gente tivesse presencialmente, talvez a gente acabaria enveredando por uma discussão muito grave, tá certo? Mas como isso não é possível nesse momento, tudo bem, tá certo? Mas se você pensa nessa segunda imagem e concorda com ela, só posso dizer que você tem algum probleminha. Mas não vamos discutir isso agora. Não cabe e não vale a pena nesse momento. Tá bom? Beleza? Mas eu, claro, preferiria 100% se todos vocês, obviamente, né, levassem essa imagem como sempre a verdadeira, né? Ok? Isso aqui é meme, é brincadeira. Tá bom? Tudo bem? Mas isso é só porque a luz caminha em linha reta, tá certo? E, como eu disse agora há pouco, isso dá origem aos eclipses, correto? Quando a gente tem, aqui é importante a gente fazer a observação, né? Quando a gente tem a Lua se colocando entre o Sol e a Terra, a gente tem o chamado eclipse solar. Como que eu sei que o eclipse é solar ou eclipse é lunar? Veja bem, a palavra eclipse, ela significa esconder, ocultar. Então, quando a gente vê a Lua entrando na nossa frente e ocultando o Sol, a gente está ocultando o Sol, então é um eclipse solar. Quando a gente entra na frente da Lua em relação ao Sol, fica entre o Sol e a Lua, a gente está escondendo a Lua, né? A gente está tampando a Lua, então é chamado eclipse lunar, tá certo? Então, nesse sentido, uma coisa que eu preciso que você note aqui, ó, que por exemplo, o eclipse solar, ele é bem mais raro que o eclipse lunar. E também, por conta dos tamanhos relativos, você repara aqui, ó, que o eclipse solar, ele forma duas regiões de eclipse. Uma região mais clarinha, que é como se só o dia ficasse nublado, e um cone aqui bem menor, tá certo? Em que ali o dia vira noite mesmo, fica tudo escuridão, tá certo? Eu não lembro, eu acho que eu na minha vida não presenciei um eclipse solar total. Só
o parcial, tá certo? Parcial eu lembro bem. Agora, total eu acho que eu nunca presenciei, tá certo? Que é raro porque ele pega só numa partezinha do planeta, porque o cone de sombra total, né? A chamada umbra, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, ele é bem pequeno em virtude dos tamanhos relativos Sol, Lua e Terra, tá certo? Ok? Mas é uma ideia direta da propagação da luz ser sempre em linha reta, tá? Como eu disse, geração de umbra, que é a sombra de fato, e a penumbra, né? Quando a gente tem essa região que é escura, mas nem tanto, sabe? Ela é só meio nublada ali, só diminui a intensidade luminosa, é a penumbra. Escuridão total é chamada umbra, né? Ou sombra, né? Mas é assim que a gente chama. Umbra, onde é a sombra total, e penumbra, onde está malemar escurecido ali, tá certo? Ok? Ou como uma noite de lua cheia, tá? Isso é uma penumbra, que está escuro, mas está claro ao mesmo tempo, tá bem? Bom, agora, isso aqui é muito cobrado quando vai se tratar de propagação retilínea, chamada câmara escura de orifício. O que é uma câmara escura de orifício? É uma caixa, tá certo? Toda fechadinha, em que ela tem um buraquinho, um orifício. Só que, nesse caso que eu estou demonstrando aqui, ó, você vê que tem uma vela, né? Imagina que a vela, ela solte só 2 raios de luz. Uma coisa só mentalmente para a gente compreender a ideia. Imagina que tem um raio de luz que vai sair da ponta da vela bem aqui em cima e outra daqui de baixo. Porque se você está vendo a vela, né, a parte de cera da vela, é porque está sendo iluminado por alguma outra fonte, certo? Então imagina que só esses 2 pontos estão soltando, irradiando luz, tá? Então, um raio de luz, ele vai, como ele vai andar sempre em linha reta, ele vai se propagar, vai passar pelo buraquinho e vai lá para o fundo da caixa, tá certo? Aí, esse fundo da caixa aqui, ó, esse fundo da caixa aqui, na câmara escura, ele pode ser o fundo da caixa mesmo, tá certo? Mas ela pode, ali pode ter um papel um papel mais transparente, um papel manteiga, pode ter um filme fotográfico, pode ter um tecido, tá certo? Para que a gente possa ver nesses anteparos que a gente fala, nessas barreiras, a gente possa ver a imagem da vela no fundo da caixa, tá certo? Essa situação é o que basicamente acontece com uma câmera fotográfica de filme, tá certo? Mesmo quando não tem filme que tem um chip lá para receber a luz, o processo é esse. Uma máquina fotográfica nada mais é do que uma caixa fechadinha em que de repente você abre um ponto onde a luz entra. E aí a luz vai para o fundo dessa caixa e vai registrar uma imagem, né, num papel fotográfico, por exemplo, né, num filme fotográfico, numa câmera fotográfica, tá certo? E aí repara numa coisa, como a luz tem que caminhar em linha reta, né, essa luz que veio de cima caminhando em linha reta, ela vai para a parte de baixo da caixa. Esse que veio de baixo da vela vai para a parte de cima da caixa. Então quer dizer que a imagem que aparece aqui, tá vendo? Ela é de ponta cabeça, ela é invertida. Aí sim, ela é invertida, tá certo? Isso é uma consequência da luz caminhar em linha reta. Então, a imagem gerada da vela no fundo da caixa, da câmara escura, ela é de ponta cabeça e ela é menorzinha também, ou o tamanho dela, na verdade, é definido pela aproximação ou afastamento do objeto, que no caso é a vela e a caixa, tá certo? Que vai funcionar como uma barreira para a passagem da luz, tá bom? Deixa eu liberar aqui o slide. Bem, então, talvez você fale assim, mas como assim uma câmera fotográfica que funciona sem lente, só com buraquinho? Se você já viu alguns episódios do Chaves, que o seu Madruga tem essa câmera escura, né? Funciona desse jeito. Tá vendo que a mão dele está na frente ali, ó? A mão dele, ele vai, em algum momento, quando ele for tirar foto, ele vai abrir e fechar essa parte da frente da câmera, que vai expor um filme que está dentro da câmera à luz, né? Rapidamente.
trazendo a imagem da pessoa, no caso o Kiko ali, para formar a foto no fundo da caixa, tá certo? E na verdade, quando ele está ali debaixo daquele pano, é porque daí ele abre uma portinhola atrás, ele consegue ver a pessoa na frente, o objeto que ele vai fotografar, daí ele fecha de novo, né? Por isso que tem que ter um pano preto para não entrar a luz ali dentro e não queimar o filme, né? Aqueles termos que a gente fala queimar o filme é daí que vem. E depois ele abre a portinhola um pouquinho na frente, a luz entra rapidinho e registra a imagem no fundo da caixa, tá certo? Então, nessa situação, você perceba bem que a imagem que vai ser obtida, ela além de invertida, ela é espelhada, tá certo? Olha essa imagem, tá vendo aqui a cruz aqui, ó, tá vendo essa cruz que tem aqui, ó, tá certo? Olha a parte de cima da cruz, lá na imagem ela vem para a parte de baixo, tá vendo? E essa parte aqui que tá deixa eu olhar aqui, ó, olhando assim, é a parte direita da cruz, né? Tá vendo que quando a imagem for para o lado de lá, ela vai para a parte esquerda. Então a imagem, além de ficar de ponta cabeça, ela troca os lados aqui e tem uma reversão também, tem um espelhamento da imagem, tá certo? Então quando você tira uma foto, a foto, né, a imagem que chega no filme fotográfico, ou num chip, etc., ela vai estar sempre de ponta cabeça e vai estar sempre espelhada. Claro que quando você faz a cópia, né, você imprime aquela foto, tanto fez, você vira, né, e tal, para você tanto fez, tanto faz. Mas ao chegar no filme, a imagem ela está de ponta cabeça e revertida. Tá certo? Bom, é o mesmo princípio, eu estou falando muito da câmera, né? Que acontece na câmera fotográfica. Só que essa aí, que está na imagem, diferente daquela do seu Madruga, ela tem lente, né? Que vai jogar a luz para o fundo, né, da caixa onde tem o filme, onde vai ser registrada a imagem, nesse caso, da vela. Tá vendo que a vela é pequenininha aqui, ó, porque ela tem que ficar menor para poder caber dentro da câmera, né? Mas, na verdade, todos esses processos de geração da imagem com câmera escura, eles vêm, na verdade, na tentativa da gente simular o que acontece com o olho humano. O olho humano funciona como a máquina fotográfica, na verdade, o contrário, né? A máquina fotográfica funciona como o olho humano, que a luz passa por um sistema de lentes, que está bem aqui na frente do olho, né? Um sistema de lentes, e essa luz é jogada no fundo do olho, aonde no caso da câmera fotográfica você tem um filme, no caso do olho você tem uma parte do olho ali que recebe essa luz chamada retina, tá? Você vai enxergar melhor isso aqui, ó, nessa imagem aqui, tá? Olha só, o nosso olho tem aqui a córnea e o cristalino, que são duas lentes que em conjunto jogam um raio de luz, né, aqui na retina, que é o fundo do olho, certo? Essa imagem no fundo do olho, ela chega de ponta cabeça, conforme a gente viu agora há pouco, e quando ela vai ser jogada para o cérebro, lembra que na questão falava assim, impulsos nervosos e tal, porque ali na retina a luz é transformada em impulsos nervosos, impulsos elétricos, que são enviados para o cérebro através do chamado nervo óptico. É o nervo óptico que tem a função de enviar essa informação para o cérebro e ao mesmo tempo inverter para que você veja as coisas na sua frente de modo direito, tá certo? Mas a imagem desses objetos chegou no fundo do seu olho de ponta cabeça. Tá certo? Então a função do nervo óptico, quando manda informação para o cérebro, é inverter a imagem para você ver as coisas direitas do jeito que você vê. Só que é uma conversa que se tem muito mais lá na frente em lentes, quando a gente trabalha com os defeitos da visão. A miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, a gente, para poder entender esses defeitos, esses problemas de visão, a gente tem que entender um pouquinho o funcionamento de algumas partes do olho, no caso a retina, a córnea, o cristalino, os músculos ciliares, né, e o nervo óptico. São esses que estão em vermelho na imagem aí, são os mais importantes para a gente entender defeitos de visão, que é uma coisa mais para o futuro. Tá certo? Todas as partes aí, claro, têm as suas atribuições e a sua importância, mas esses que estão em vermelho, para o entendimento de como a imagem se forma no fundo do olho, são os mais importantes. Tá bom? Seguindo o baile, liberando aqui o slide. E é nessa hora que a biologia se junta com a física aqui, ó, tá certo? E você pode encontrar questões por aí envolvendo a fisiologia do olho com a fisiologia, com a ideia
da refração, da óptica geométrica, de como funciona uma lente e tal, você pode ter essa junção de ideias, certo? Bom, pegar uma questão lá do exercício, questão 22. Olha só. O orifício de uma câmara escura está voltada para o céu numa noite estrelada. A parede oposta ao orifício é feita de papel vegetal translúcido. Tá? Um observador que está atrás da câmara, se olhasse diretamente para o céu, veria o Cruzeiro do Sul, que é uma constelação, conforme o esquema 1. Ó, ele veria desse jeito aqui, ó, tá vendo? Ele veria desse jeito aqui, ó, o Cruzeiro do Sul. Para quem não conhece, é uma cruz mesmo, tá certo? Que essa ponta aqui, ela aponta para o sul. É um modo de se orientar, né, olhando para o céu. A pontinha do Cruzeiro do Sul está apontando para o sul. Então, é um modo de se orientar, tá certo? Aí você tem mais 4 esquemas aqui. Esquema 2, 3, 4 e 5, tá? Vamos ver o que ele fala na sequência. Olha lá. Olhando a imagem no papel vegetal por trás da câmera, o observador vê o cruzeiro conforme o esquema. Qual esquema desses aqui é visto pela pessoa, né? Porque se ela olha diretamente para o céu, ela vai ver, conforme o texto, ela vai ver essa imagem aqui, tá certo? Mas qual dessas aqui, 2, 3, 4 ou 5, ela vê se ela estiver olhando por trás da caixa, da câmera escura? Tá certo? Lembra que a imagem, ela tanto fica de ponta cabeça, quanto ela reverte, tá? Olha aí, dá um pause no vídeo para olhar melhor e ver o que você acha, tá? Mas eu já, como você pode pausar, eu já vou falar na sequência. O que eu fiz aqui? Eu montei um esqueminha em que eu fui, né, virando a imagem até ela ficar totalmente de ponta cabeça, tá certo? E ao mesmo tempo ela vai trocando lado também, correto? Então essa imagem 5 aqui, ó, essa imagem 5 é como eu veria se eu estivesse olhando por trás da câmera. E nesse caso, essa aqui é a figura do esquema 3, tá certo? Correto? Então aí a letra C, esquema 3. Bem simples, né? É só um entendimento de como que a gente vai ter a imagem olhando pela câmera escura, tá? Que no final das contas o nosso olho funciona desse jeito também, correto? Bom, em relação à câmera escura, não é só ter essa noção. A câmera escura, ela proporciona uma ideia muito necessária para a gente em termos de cálculo. Preste atenção numa coisa aqui, tá? Olha lá, você tem aquela imagem da luz saindo da fonte e chegando no fundo da câmera, certo? Bom, você consegue perceber uma coisa aqui, ó? Você consegue perceber que aqui a gente tem um triângulo, tá vendo aqui, ó? Um triângulo aqui. E nós temos outro triângulo menor aqui. É por isso que tem geometria no nome. Por quê? O que a gente pode fazer com esses triângulos aí? A gente pode trabalhar semelhança. Então, ó, se eu chamar a altura da vela de O, a distância que a vela se encontra de P até a caixa, né? Ou D, as letras aqui não importa muito como você chamar. Se você chamar o tamanho da imagem da vela de I e o tamanho da caixa, ou a distância que a imagem está da entrada da luz na caixa de P', né? Ou P de DO, distância do objeto. P' de DI, distância da imagem, pode ser também. Você fazendo a semelhança de triângulo, deixa eu voltar aqui, ó, tá certo? Tá vendo que, você repara que esse O aqui, ó, está para esse I, do mesmo jeito que esse P está para esse P', certo? É tudo proporcional geometricamente. Então, quer dizer que você pode fazer regra de 3 aqui, proporção direta, na semelhança de triângulos, tá certo? E por acaso, você pode, então, já saber o tamanho que a imagem vai ter dentro da caixa, em virtude da posição que você coloca o objeto, em virtude do tamanho do objeto, em virtude do tamanho da caixa, da sua câmera, você pode já ter uma noção de como que a imagem vai ficar no fundo da caixa, tá certo? Isso traz muitas implicações, tá certo? Então, uma câmera fotográfica real, ela não tem o formato e o tamanho dela à toa, tudo está calculado para que funcione da melhor maneira daquele jeito ali.
tá certo? Ok? Bom, uma consequência desse processo é você poder medir alturas a partir de sombras, certo? Então, essa figura aqui ela não está em escala, tá? Mas, por exemplo, assim, né, você tem ali um poste, tem uma pessoa, tem a luz que sai do poste ali, e isso permite, se você, lembra, não está em escala a figura. Se você né, conseguir enxergar, a gente também tem aqui, ó, triângulos aqui, ó. Você consegue ver que a gente tem um triângulo aqui, certo? Você consegue ver que a gente tem um triângulo maior aqui, ó. Ó, tá vendo? Cujo triângulo, oh meu Deus, cujo triângulo verde está dentro dele, tá vendo? Tem um triângulo dentro de outro. Que coisa horrível, mas a gente apaga. Então, olha só, você, né, tendo a altura do poste, que vamos chamar de Hzão, tá certo? A altura da pessoa, que vamos chamar de Hzinho, uma tá proporcional à outra, das alturas. A distância que o poste está da sombra da pessoa no todo, né? E o tamanho da sombra da pessoa, você consegue fazer relação desses triângulos aí, altura para altura, comprimento para comprimento, tá certo? Hzão para Hzinho, x para y, e você também vai ter a partir daí uma relação entre essas alturas e distâncias aí, e você pode, a partir daí, medir alguma dessas coisas que estejam faltando, certo? E aí você fala assim, né? E daí? O que isso faz diferença? Cara, tem um monte de coisas que você nem faz ideia que são obtidas a partir de cálculos simples por óptica geométrica, por sombras e luz caminhando em linha reta. Esse cara que apareceu agora há pouco o nome dele, Eratóstenes de Cirene, o cara 2.200 anos atrás, aproximadamente, ele fez uma coisa que hoje é incompreensível. Agora falando sério, agora há pouco eu brinquei, mas agora falando sério, é incompreensível mesmo, tá certo? Como tem pessoas que ainda acham que nosso planeta é plano, tá certo? Porque um cara 2.200 anos atrás conseguiu medir a curvatura da Terra. E ele mediu tanto o diâmetro da Terra quanto a circunferência por sombras. Eu não vou contar a história dele aqui completa, mas basicamente é o seguinte: ele estava numa cidade, num dia do ano, ele mediu uma sombra de tipo um cabo de vassoura pregado no chão. Um ano depois, ele foi para uma cidade distante da primeira cidade, que ele sabia a distância, mediu no mesmo dia, no mesmo horário, meio-dia, ele mediu a sombra daquela vareta, daquele cabo de vassoura enterrado no chão. E por diferença de sombra, ele conseguiu, sabendo a distância entre as duas cidades, e pela diferença das sombras, ele conseguiu saber o ângulo entre as duas cidades dentro de uma circunferência, e tendo o ângulo, você consegue achar o tamanho da circunferência. E é absurdo o grau de exatidão desse cálculo que ele fez, novamente, 2.200 e poucos anos atrás. Tá certo? Beleza? Então, a ideia da Terra plana entendeu? Não se justifica por vários caminhos, e esse aqui é muito fácil de a gente derrubar essa ideia. Tá certo? Ok? Tudo por sombra, tudo por propagação retilínea da luz. Tá? Vamos fazer mais uma questão aqui? Uma questão lá da lista também, questão 21. É basicamente semelhante de triângulos. O edifício monumental, localizado em um shopping de São Luís do Maranhão, iluminado pelos raios solares, projeta uma sombra de comprimento L, 80 metros. Simultaneamente, um homem de 1,80 m de altura, que está próximo ao edifício, projeta uma sombra de L, 3,2 metros. A única coisa que está faltando aqui, se você reparar, que é saber a altura do prédio através da sombra gerada no chão, tá bom? Beleza, então vamos lá. Ó, o raciocínio é basicamente isso aqui. Olha a figurinha, né? Essa imagem, ela não está na questão original, é óbvio, eu que montei. Mas quando você for fazer esse tipo de questão, é imprescindível que você tente fazer um desenho para você enxergar melhor os triângulos, etc. Porque as questões que vão envolver geometria, elas nem sempre são tão
facilzinhas quanto essa. Às vezes o estilo da situação ela vai complicar um pouco mais. Então é fundamental que nesses exercícios mais simples, você já se habitue a montar, a organizar direitinho, para quando as questões ficarem mais complexas, você conseguir trabalhar tranquilamente do mesmo jeito, beleza? Então olha só, você tem lá o solzinho, o prédiozinho, e você tem geração da sombra aqui, certo? Você tem lá a pessoa, não tem nada em escala aqui, obviamente, lembrando, né? Você tem também a geração da sombra da pessoa lá, correto? Aí você tem, a questão deu, o tamanho da sombra do edifício, o tamanho da sombra do homem, a altura do homem, e está pedindo a altura do prédio, tá vendo? Olha os triângulos aí, tá? É só fazer semelhança. Hzão tá para Hzinho, Lzão tá para Lzinho. Somente isso. Beleza? Então, lá de novo, ó, com tudo especificado, faz os continhos, substitui e tal. 45 metros é a altura do prédio, que convenhamos é um prédio de um tamanho bom, de uma altura boa. Tá certo? Beleza? Ok? Então, letra C, 45 metros ali. Fechou? Bom, e fenômenos luminosos a gente vai deixar para a terceira parte, que é aí que a gente vai dar uma noçãozinha do que vem pela frente na nossa sequência. Fechou? Então daqui a pouco a gente volta com a terceira parte. Valeu, obrigado, até daqui a pouquinho.